Assalto cinematográfico. Uma quadrilha provocou momentos de terror com ataque a bancos e agências do Banco do Brasil e moradores acabaram se tornando reféns em Criciúma, Santa Catarina. Eu já vou falar com o Nader, antes põe a reportagem no ar. As imagens mostram a passagem de pelo menos 10 carros de luxo. Neles, dezenas de criminosos armados com fuzis, metralhadoras e até artilharia antiaérea. A partir daí, o que se viu e ouviu em Criciúma, em Santa Catarina, foram cenas de guerra. A ação durou quase 2 horas. Os bandidos atacaram um batalhão da PM, invadiram agências, arrombaram caixas eletrônicos, provocaram incêndios em vários pontos para impedir a chegada dos policiais e bloquearam acessos à cidade para que reforços não viessem. Várias pessoas que circulavam pelas ruas, motoristas e motociclistas, foram parados e usados como escudos. 6 funcionários da prefeitura que trabalhavam pintando faixas de pedestres foram feitos reféns. Colocados na linha de tiro, eles eram ameaçados a todo momento pelos criminosos. Segundo a Polícia Militar, em Tubarão, cidade próxima, a quadrilha incendiou o principal túnel da cidade para impedir a chegada da PM. Os tiros disparados para todo lado deixaram moradores desesperados. Pelo amor de Deus! 2 pessoas ficaram feridas. Um é policial militar e outro vigilante. Ainda não há informações a respeito do estado de saúde das vítimas. Logo depois da ação, os bandidos fugiram em comboio. Em alguns pontos de maior risco, eles paravam, faziam dezenas de disparos e seguiam. A quantia levada pelos bandidos não foi revelada. Até agora, ninguém foi preso. Pois é, então nós tivemos 2 vítimas aí nesse assalto, nesse crime, nessa ação dessa quadrilha aí que sitiou, eles simplesmente sitiaram a cidade de Criciúma para... Eles planejaram muito bem essa ação, né? Evitaram com que a polícia chegasse. O prefeito, inclusive, disse em entrevista que a preocupação das autoridades em Criciúma era evitar que alguém se machucasse. Mas tivemos um policial militar ferido e também um vigilante ferido nessa ação. Deixa eu falar com o Nader Kalil, porque o Nader trabalhou muito tempo na reportagem, inclusive em Santa Catarina, conhece muito bem Criciúma, né, Nader Kalil? E ali tem algumas características da cidade em relação à fuga, chegada na cidade, acesso da cidade para fugir. O que você tem para trazer para a gente aí, Nader? Exatamente, já só apresentei durante 12 anos o principal telejornal de Criciúma e da região sul de Santa Catarina. Então foram 12 anos convivendo ali com Tubarão, Criciúma, Araranguá. O que chamou a atenção nessa ação, até conversei agora há pouco com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar em Criciúma, é o 9º Batalhão, e que a doutora Márcia até falou agora há pouco. Primeiro, Criciúma é uma das maiores cidades do estado, do sul do estado é a principal cidade, região carbonífera que fornece carvão para a termoelétrica Jorge Lacerda em Cavalo de Baixo. Criciúma tem mais de 220 mil habitantes, é uma cidade onde a polícia militar é muito forte, principalmente pela torcida do Criciúma, que acaba tendo muitos jogos. Então lá tem um batalhão de choque, lá Criciúma tem um helicóptero que faz o atendimento aéreo, ou seja, quando tem ações policiais, é uma cidade bem guarnecida de policiais. É a principal cidade do sul de Santa Catarina e tem 5 acessos. 3 para a BR-101 por Içara, pelo meio da cidade, e um outro pela região de Meleiro. Outras 2 saídas do município, pela região de Morro da Fumaça e Nova Veneza, que é a cidade ali com a irmã de Vêneto, na Itália. Essa região é uma região onde só por esses 5 saídas eles conseguiriam sair. Mas o que os criminosos fizeram? De acordo com o comandante Dimitri, eles já estavam no município há cerca de 2 meses. E eles levantaram que não conseguiriam sair pelas 5 saídas da cidade. Qual foi a alternativa? Deixar esses veículos naquela chácara ali onde há um milharal e fugirem de barco. E assim eles acabaram escapando do cerco da polícia. Conversei agora com ele, conforme eu falei, o vigilante e o policial militar continuam internados. Cerca de R$810 mil recuperados. A polícia ainda não sabe o número exato de criminosos que agiram, mas pelo menos 30 homens. E os carros que estavam sem placas têm registro de roubo e furto do estado de São Paulo. Gerson.
Nader e doutora Márcia, quer dizer, houve então realmente um planejamento dessa quadrilha, né, que se preparava já há algum tempo para cometer essa ação contra essas duas agências do Banco do Brasil. Não se sabe quanto que eles levaram, mas é interessante que eles foram exatamente para esse local aí próximo do Rio, Nova Veneza, né, e acabaram fugindo de barco, levando aí, portanto, o dinheiro que roubaram aí das agências do Banco do Brasil na cidade de Criciúma. Ô Nader, esse deve ser aí um dos maiores assaltos, deve ter sido um dos maiores assaltos aí em Criciúma, pelo menos que eu tenho conhecimento, que eu me lembro, né, Nader? Não, histórico. Jason, só para explicar para você, até a doutora falou ali da questão de Tubarão, que fica a cerca de 40 quilômetros de Criciúma. Só em eles terem colocado fogo em um caminhão no túnel que dá acesso entre Tubarão e Criciúma. Por quê? Porque policiais do Batalhão de Choque, do BOP e policiais civis da DEIC, ao serem acionados por volta da meia-noite, porque essa quadrilha agiu de forma diferente, eles não explodiram o banco e depois contra-atacaram a polícia. Não, eles atacaram primeiro a polícia, colocaram fogo em frente ao 9º Batalhão, os policiais tentaram sair, foram atacados e na sequência eles explodiram os bancos. Mais de 4 quilos de explosivos ainda foram recuperados na manhã de hoje em Criciúma. Então, eles queimaram o principal acesso a Criciúma, que era pela BR-101, para que a polícia, para chegar a Criciúma, tivesse que subir pela SC-438, que dá acesso à Serra do Rio do Rastro, chegando em Orleans e contornando pelo menos 2 horas até chegar em Criciúma, facilitando assim a ação dos criminosos, que até as 2h20 da manhã ainda estavam dando tiros pela cidade. A gente que acompanhou durante toda a madrugada, vários amigos mandando vídeos pra gente, foi uma coisa assustadora e muito bem planejada, principalmente pelo caminhão que foi colocado incendiado nesse túnel, no Morro do Formigão, para quem conhece lá a região entre Tubarão e Criciúma, antes da Polícia Rodoviária Federal.